foram obtidas 6 respostas, todas concordando perfeitamente entre si. Citaremos apenas 2, para evitar repetições inúteis. Escolhemos aquelas em que a questão é tratada com mais desenvolvimento. 1. Como o espírito desencarnado vê manifestamente o que se passa e os exemplos terríveis da vida, compreende com tanto mais rapidez o que o estimula a crer ou a fazer. Esta é a razão por que não é raro vermos espíritos desencarnados dissertarem sabiamente sobre questões que, em vida, estavam longe de os comover. A adversidade amadurece o pensamento. Essa expressão é verdadeira sobretudo para os espíritos desencarnados, que veem de perto as consequências de sua vida passada. A negligência e o preconceito, ao contrário, triunfam nos espíritos encarnados. As seduções da vida e, mesmo, os seus desenganos, dão-lhes uma misantropia ou uma completa indiferença pelos homens e pelas coisas divinas. A carne lhes faz esquecer o espírito. Uns, essencialmente honestos, fazem o bem evitando o mal, por amor do bem, mas a vida de sua alma é quase nula. Outros, ao contrário, consideram a vida como uma comédia e esquecem seu papel de homens. Outros, enfim, completamente embrutecidos e no último degrau da espécie humana, nada vendo além, não pressentindo mesmo nada, entregam-se, como animais, aos crimes bárbaros e esquecem sua origem. Assim, uns e outros, pela própria vida, são arrastados, ao passo que os espíritos desencarnados veem, escutam e se arrependem com mais boa vontade. Lamenais, Médium, Senhora Didier. 2. Quantos problemas e questões a resolver antes que seja realizada a transformação humanitária conforme as ideias espíritas. A da educação dos espíritos encarnados, do ponto de vista moral, está neste número. Os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores, ao passo que os homens, acorrentados numa matéria imperiosa do ponto de vista pessoal, se deixam arrastar pelo estado das provas no qual estão mergulhados. É em razão da diferença entre as diversas situações que se deve atribuir a dificuldade que experimentam os espíritos iniciadores e os homens encarregados de melhorarem rapidamente em algumas semanas, as criaturas que lhes são confiadas. Os espíritos, ao contrário, aos quais a matéria já não opõe suas leis, nem mais fornece meios de satisfazer seus maus apetites e que, por conseguinte, não têm mais desejos insaciáveis, são mais aptos a aceitar os conselhos que lhes são dados. Talvez respondam com esta pergunta, que tem sua importância: por que não ouvem os conselhos de seus guias do espaço e esperam os ensinamentos dos homens? Porque é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro e que a ação dos humanos seja útil aos que viveram, como a ação da maior parte destes é benéfica aos que vivem entre vós. É uma dupla corrente, uma dupla ação, igualmente satisfatória para esses dois mundos, que estão unidos por tantos laços. Eis o que julgo dever responder à pergunta levantada por vosso presidente. Erasto, Médium, Senhor Dumbbell. Sobre a morte dos espíritas. Desde algum tempo a morte tem levado bem grande número de espíritas fervorosos e dedicados, cujo concurso podia ter sido útil. Causa. Qual a consequência a tirar deste fato? Esta pergunta foi motivada pela morte recente do Sr. Geoffroy, de Saint-Jean d'Angely, membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. Sociedade de Paris, 26 de maio de 1865, Médium, Senhora B. Como acaba de dizer o vosso presidente, um grande número de adeptos de nossa bela doutrina deixou o vosso mundo ultimamente. Não os lamenteis, depois de haverem feito os primeiros sucos desse campo que ides arrotear, foram repousar algumas horas, a fim de se prepararem para um novo trabalho, foram retemperar sua alma e viriam nessa fonte de vida e de progresso que, cada vez mais, deve derramar em vossa terra suas ondas benfazejas. Em breve,
Novos atletas surgirão em campo com novas forças e uma caridade mais perfeita. Porque a alma que entreviu os esplendores da eterna verdade não pode recuar, mas, fiel à atração divina que a quer aproximar do foco da justiça, da ciência e do amor, segue seu caminho sem mais se desviar. Ó, meus amigos, como é bela esta morada que vos está preparada! Tornai-vos dignos dela o quanto antes, libertai-vos, pois, dessas susceptibilidades indignas, que muitas vezes ainda se encontram em vosso meio, são resquícios das raízes do orgulho, tão difíceis de extirpar do vosso mundo e, contudo, foi para o destruir que o Cristo veio entre vós, porque enquanto ele subsistir entre os humanos, estes não poderão alcançar a felicidade. Meus amigos, há 18 séculos que vos pregam a admirável doutrina do Cristo, e ela ainda não foi compreendida, mas o Espiritismo, vindo vos ensinar a desenvolver vossas faculdades intelectuais e a lhes dar uma boa direção, abre uma era nova em que se preencherá a lacuna que existia no ensino primitivo. Assim, estudai de maneira séria e digna de tão grave assunto, mas, sobretudo, modificai o que há em vós de imperfeito, porque o Mestre diz a todos, tornai-vos perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então vossa alma depurada se elevará gloriosa para as esplêndidas regiões onde o mal não tem mais acesso e onde tudo é harmonia. São Luís. Dissertações Espíritas. O Cardeal Eximã. O Pátria de 18 de março de 1865 relatava o seguinte. O Cardeal Eximã, que acaba de morrer na Inglaterra, acreditava no Espiritismo. É o que prova o fato seguinte, citado pelo Spiritualist Magazine. Um bispo tinha interditado a atuação de 2 membros de sua igreja, por causa de sua tendência ao espiritismo. O cardeal suspendeu essa interdição e permitiu que os 2 sacerdotes prosseguissem seus estudos e servissem como médiuns, dizendo-lhes, eu mesmo creio firmemente no espiritismo, e não poderia ser um bom membro da igreja se tivesse a menor dúvida a respeito. Este artigo tinha sido lido e comentado numa reunião espírita em casa do Sr. Delany, mas hesitavam em fazer a evocação do cardeal quando este se manifestou espontaneamente pelas 2 comunicações seguintes. 1. Vosso desejo de me evocar me trouxe a vós e estou contente por vir dizer-vos, meus irmãos bem-amados, que na terra eu era, sim, um espírita convicto. Tinha vindo com essas aspirações, que não pudera desenvolver, mas me sentia feliz por vê-las desenvolvidas por outros. Eu era espírita porque o espiritismo é o caminho reto que conduz ao verdadeiro objetivo e à perfeição. Eu era espírita porque reconhecia no espiritismo a realização de todas as profecias, desde o começo do mundo até os nossos dias. Eu era espírita porque esta doutrina é desenvolvimento da religião, o esclarecimento dos mistérios e a marcha da humanidade inteira para Deus, que é a unidade. Eu era espírita porque compreendi que esta revelação vinha de Deus e que todos os homens sérios deviam ajudar a sua marcha, a fim de um dia todos poderem se dar as mãos socorristas. Enfim, eu era espírita porque o espiritismo não lança anátema sobre ninguém e que, a exemplo do Cristo, nosso divino modelo, estende os braços a todos, sem distinção de classes e de culto. Eis porque eu era espírita cristão. Ó meus irmãos bem-amados! Que graça imensa concede o Senhor aos homens em lhes enviando esta luz divina, que lhes abre os olhos e lhes faz ver de maneira irrecusável que além do túmulo existe mesmo uma outra vida e que, em vez de temer a morte, quando se viveu segundo os desígnios de Deus, deve-se abençoá-la quando vem libertar um de nós das pesadas cadeias da matéria. Sim, essa vida, que se prega constantemente de maneira tão assustadora, existe, mas nada tem de penosa para as almas que, na terra, observaram as leis do Senhor. Sim, lá se encontram aqueles a quem amamos na terra, é a mãe bem-amada, uma terna mãe que vos vem felicitar e receber. São amigos que vos vêm ajudar a vos reconhecerdes em vossa verdadeira pátria, e que vos mostram todos os encantos da vida verdadeira.
em relação aos quais os da terra não passam de tristes imagens. Perseverai, meus irmãos bem-amados, em marchar na via abençoada do Espiritismo, que para vós ele não seja uma palavra vã, que as manifestações que recebeis vos ajudem a subir o rude calvário da vida, a fim de que, chegados ao cume, possais colher os frutos de vida que vos tiverdes preparado. É o que desejo a vós todos, que me escutais, e a todos os meus irmãos em Deus. Aquele que foi o cardeal Eximã. Médium, Senhora Delane. 2. Meus amigos, por que eu não viria a vós? Os sentimentos expressos quando eu estava em vossa terra e que devem ser os de todos os servos de Deus e da verdade, devem ser para todo espírita convicto a garantia de que usarei da graça que o Senhor me concede, de vir instruir e guiar meus irmãos. Oh! Sim, meus amigos, é com satisfação e reconhecimento por aquele a quem tudo devemos, que vos venho exortar, vós que tendes a felicidade de ser admitidos entre os obreiros do Senhor, de perseverar na via em que estás empenhados, se não é única, pelo menos é a melhor, porque se uma parte da humanidade pode alcançar a sua salvação com a fé cega, sem cair nas ciladas e nos perigos que ela oferece, com mais forte razão aqueles cuja fé tem por base a razão e o amor de Deus, que vos fazemos conhecer tal qual é, devem chegar a conquistar a vida eterna no seio desse mesmo Deus. Filhos, inclinai-vos, curvai a cabeça, porque o vosso Deus, vosso Pai, vos abençoa. Glorificai-o e amai-o na eternidade. Oremos juntos. O Eximã, assistido por Santo Agostinho. Médium, Sr. Herambert, de Aiche. Estas duas comunicações foram ditadas simultaneamente, o que explica a assistência de Santo Agostinho na última. Enquanto o Eximã fazia um dos médiums escrever, Santo Agostinho fazia escrever o outro, ao qual transmitia o pensamento do cardeal. Muitas vezes veem-se espíritos pouco adiantados, ou ainda perturbados, que não podem exprimir-se sem a ajuda de um espírito mais elevado, mas aqui não é o caso. O Eximã é bastante desprendido para exprimir suas próprias ideias. As duas comunicações a seguir foram obtidas no dia 24 de março, na Sociedade de Paris, sem evocação, após a leitura das precedentes. A quarta é uma apreciação dos fatos acima, pelo espírito Lamennais. 3. Meus amigos, venho confirmar minha comunicação de segunda-feira. Estou feliz por vir a um meio onde teria muito a dizer e onde estou certo de ser compreendido. Oh! Sim, será uma grande felicidade para mim ver desenvolver-se, sob os olhos do Mestre, os progressos da doutrina santa e regeneradora, que deve conduzir o mundo inteiro a seu destino divino. Amigos, uni vossos esforços na obra que nos é confiada e sede reconhecidos pelo papel que o Criador de todas as coisas vos conferiu. Jamais poderíeis fazer bastante para reconhecer a graça que ele vos concede, mas ele levará em conta a vossa boa vontade, a vossa fé, a vossa caridade e o vosso amor pelos vossos irmãos. Bendizei-o, amai-o, e tereis a vida eterna. Oremos juntos, meus caros amigos. O Eximã. Médium, Sr. Herambert, de Aiche. 4. A religião espiritualista, é preciso não esquecer, é a alma do cristianismo. Em meio do materialismo, do culto protestante e católico, o cardeal Eximã ousou proclamar a alma antes do corpo, o espírito antes da letra. Esses tipos de audácia são raros nos dois clérigos e, com efeito, é um espetáculo insólito o ato de fé do cardeal Eximã. Aliás, seria estranho que um espírito tão culto, tão elevado quanto o do eminente cardeal tivesse visto no espiritismo uma fé rebelde aos ensinos da mais pura moral cristã. Nós, espíritas, nunca aplaudiríamos bastante a essa confiança afastada de todo respeito humano, de todo escrúpulo mundano. Não é um encorajamento à voz de um agonizante tão distinto. Não é um aviso para o futuro. Uma promessa de que, com a boa vontade tão pregada pelo Evangelho,
Só há uma verdade contida na prática da caridade e na crença na imortalidade da alma. Outras vozes não menos sagradas proclamam diariamente nossa verdade imortal. É um hosana sublime que cantam os homens visitados pelo Espírito, hosana tão puro, tão entusiasta quanto das almas visitadas por Jesus. Nós mesmos, almas em sofrimento, não afastamos de nós a lembrança que nos chega, e no purgatório que padecemos, escutemos as vozes dos que nos fazem ver o além. Laminais. Médium, Senhora Didier. Ano 8, agosto de 1865, número 8. Problema psicológico. 2 irmãos idiotas. Numa família de operários de Paris encontram-se 2 crianças acometidas de idiotia. Até a idade de 5 ou 6 anos desfrutavam de todas as suas faculdades intelectuais, relativamente bem desenvolvidas. A menos que seja provocada por uma causa acidental, a idiotia nas crianças resulta quase sempre de uma parada no desenvolvimento dos órgãos, manifestando-se, por conseguinte, desde o nascimento. Além disso, o que de notar aqui é o fato de 2 crianças atingidas pela mesma enfermidade em condições idênticas. Podendo esse duplo fenômeno ser objeto de estudo interessante, do ponto de vista psicológico, o Sr. Desliens, um dos membros da Sociedade de Paris, foi introduzido na família por um amigo, a fim de poder dar contas à sociedade. Eis o resultado de suas observações, disse ele. Quando o pai soube do objetivo de minha visita, passou a um gabinete, de onde voltou trazendo nos braços um ser que, por suas feições, mais se parecia a um animal do que a um foco de inteligência. Trouxe igualmente um segundo no mesmo estado de embrutecimento, mas com aparências físicas mais humanas. Nenhum som inteligível escapava da boca desses infortunados, gritinhos agudos, grunhidos roucos são suas únicas manifestações ruidosas. Quase sempre um riso bestial lhes anima a fisionomia. O mais velho chama-se Alfred, e o segundo, Pauline. Alfred, atualmente com 17 anos, nasceu com toda a sua inteligência, que se manifestou mesmo com certa precocidade. Aos 3 anos falava convenientemente e compreendia os menores sinais. Teve então uma ligeira doença, depois da qual perdeu o uso da palavra e as faculdades mentais. Os tratamentos médicos apenas levaram ao esgotamento das forças vitais, hoje traduzido por um raquitismo absoluto. Este ser, que de um homem nem mesmo guarda a aparência, tem, contudo, sentimento, ama a seus pais e a seu irmão, e sabe manifestar simpatia ou repulsão por aqueles que o cercam. Compreende tudo quanto lhe dizem, olha com olhos brilhantes e inteligentes, procura incessantemente, mas sem resultado, responder quando lhe falam de coisas que o interessam. Tem um medo invencível da morte e não pode ver um carro fúnebre sem procurar esconder-se. Certo dia, tendo sua tia lhe dito, por brincadeira, que o envenenaria se ele continuasse a ser mau, compreendeu tão bem que durante mais de um ano se negou a receber qualquer alimento de sua mão, embora tenha um apetite extraordinário. Do ponto de vista corporal, Pauline, de 15 anos, tem uma aparência mais humana. Traz no rosto embrutecido a marca de um idiotismo absoluto. Contudo ama, limitando-se a isto suas manifestações exteriores. Também nasceu com toda a razão, que conservou integral até os 6 anos. Gostava muito do irmão. A essa idade adoeceu e passou pelas mesmas fases do mais velho. Ultimamente foi acometido por uma doença de largo curso, depois da qual parece compreender melhor o que lhe dizem. O cura e os padres da paróquia fizeram à família saber que havia possessão do demônio e que era preciso exorcizar os meninos. Os pais hesitaram. Contudo, fatigados com a insistência daqueles senhores, e temendo perder o auxílio que recebiam por causa dos filhos, concordaram. Mas, então, aqueles senhores sustentaram que, de fato, teria havido possessão numa época anterior, mas que hoje já não se tratava disto e que nada mais havia a fazer. É preciso dizer,
em louvor aos pais, que sua ternura por essas infortunadas criaturas jamais foi desmentida e que elas têm sido constantemente objeto dos mais afetuosos cuidados. Os senhores eclesiásticos renunciaram sabiamente ao exorcismo, que só teria levado a um fracasso. As crianças não apresentam nenhum dos caracteres da obsessão, no sentido do espiritismo, e tudo prova que a causa do mal é puramente patológica. Em ambos, idiotia se produziu em consequência de uma doença que, indubitavelmente, ocasionou a atrofia dos órgãos da manifestação do pensamento. Mas é fácil ver, por trás desse véu, que existe um pensamento ativo, que encontra um obstáculo invencível à sua livre emissão. A inteligência dessas crianças, durante os primeiros anos, nelas prova espíritos adiantados, que mais tarde se acharam contidos em laços muito apertados para que pudessem manifestar-se. Num envoltório em condições normais teriam sido homens inteligentes, e quando a morte os tiver libertado de seus entraves, recobrarão o livre uso de suas faculdades. Esse constrangimento imposto ao espírito deve ter uma causa moral, providencial, e essa causa deve ser justa, já que Deus é a fonte de toda justiça. Ora, como esses meninos nada fizeram nesta existência que pudesse merecer um castigo qualquer, é preciso admitir que pagam a dívida de uma existência anterior, a menos que se negue a justiça de Deus. Eles nos oferecem uma prova da necessidade da reencarnação, essa chave que resolve tantos problemas e que, diariamente, projeta luz sobre tantas questões ainda obscuras. Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo V, no 6, Causas anteriores das aflições terrenas. A respeito do assunto, foi dada a seguinte comunicação na Sociedade de Paris, no dia 7 de julho de 1865. Médium, Sr. Desliens. A perda da inteligência nos dois idiotas a que nos referimos é, certamente, explicável do ponto de vista científico. Cada um deles teve uma curta doença. Pode-se, pois, concluir com razão que os órgãos cerebrais foram afetados. Mas por que esse acidente ocorreu após a manifestação evidente de todas as suas faculdades, contrariamente ao que, em geral, se passa na idiotia? Repito, toda perturbação da inteligência ou das funções orgânicas pode ser explicada fisiologicamente, seja qual for a causa primeira, considerando-se que o Criador estabeleceu leis para as relações entre a inteligência e os órgãos de transmissão, leis que não podem ser derrogadas. A perturbação dessas relações é uma consequência mesma dessas leis, e pode ferir o culpado por suas faltas anteriores. Aí está a expiação. Porque esses dois seres foram feridos juntos. Porque participaram da mesma vida, como estavam ligados durante a provação, devem estar reunidos na vida de expiação. Porque sua inteligência ao princípio se manifestou, ao contrário do que geralmente acontece em casos semelhantes. Do ponto de vista da intenção providencial, é uma das 1000 nuances da expiação, que tem sua razão de ser para o indivíduo, mas cujo motivo muitas vezes seria difícil de sondar, por isso mesmo que é individual. É preciso aí ver, também, um desses fatos que diariamente vem confirmar, pela observação atenta, as bases da doutrina espírita, e sancionar, pela evidência, os princípios da reencarnação. Não vos esqueçais, também, de que os pais têm sua parte no que aqui se passa. Sua ternura para com esses seres, que não lhes oferecem nenhuma compensação, é uma grande prova. Devem ser felicitados por não haverem falido, porque essa compensação que não encontram no mundo, encontrá-la-ão mais tarde. Dizei a vós mesmos que os cuidados e a afeição que prodigalizam a esses dois pobres seres bem poderiam ser uma reparação em relação a eles. Reparação que o estado de necessidade da família torna ainda mais meritório. Mouqui. Dissertações Espíritas. A Chave do Céu. Sociedade de Montreuil-sur-Mer, 5 de janeiro de 1865. Quando se considera que tudo vem de Deus e a Ele retorna, é impossível não perceber,
Na generalidade das criações divinas, o laço que as une entre si as submete a um trabalho de avanço comum e, ao mesmo tempo, a um trabalho de progresso particular. Também não se pode desconhecer que a lei de solidariedade, daí resultante, não nos obriga a sacrifícios gratuitos de toda a sorte, uns para com os outros. Aliás, é de notar que Deus nos mostrou em tudo uma primeira aplicação, por Ele mesmo, dos princípios primordiais que estabeleceu. Assim, pela solidariedade, encontra-se esse princípio expresso na sensibilidade de que fomos dotados, sensibilidade que nos leva a compartilhar dos males alheios, lhes ter compaixão e os aliviar. Isto não é tudo. Os profetas e o divino Messias Jesus nos deram o exemplo de uma segunda aplicação do princípio de solidariedade, ao consagrarem o amor do homem pelo homem, inicialmente por meio de cerimônias simbólicas, depois pela autoridade de seu ensino, para em seguida proclamarem como um dever necessário e rigoroso a prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus, é o sinal de nossa grandeza moral, é a chave do céu. Assim, é da caridade que vos quero falar. Considerá-la-ei apenas sob um único lado, o lado material, e a razão disto é simples, é o lado que menos agrada ao homem. Nem os cristãos, nem os espíritas, ninguém negou o princípio, ou, melhor, a lei da solidariedade, mas procuraram esquivar-se de suas consequências, e para isto invocaram 1000 pretextos. Citarei alguns deles. As coisas do coração ou do espírito, dizem, têm um preço infinitamente superior ao das coisas materiais, por conseguinte, consolar aflições por palavras boas ou conselhos sábios vale infinitamente mais que consolar por socorros materiais. Seguramente, senhores, tendes razão se a aflição de que falais tem uma causa moral, se encontra sua razão numa ferida do coração, mas se for a fome, o frio, a doença, numa palavra, se causas materiais as provocaram, bastarão vossas doces palavras para acalmá-las. Vossos bons conselhos, vossas sábias opiniões para curá-las. Permitireis que eu duvide. Se Deus, colocando-vos na terra, tivesse esquecido de prover o alimento para o vosso corpo, teríeis encontrado o seu equivalente nos socorros espirituais que ele vos concede. Mas Deus não é um homem, é a sabedoria eterna e a bondade infinita. Ele vos impôs um corpo de lama, mas proveu as necessidades desse corpo fertilizando os vossos campos e fecundando os tesouros da terra. Aos socorros espirituais que se dirigem à vossa alma, juntou os socorros materiais reclamados por vosso corpo. Desde então, e porque o egoísmo talvez tenha despojado o pobre de sua parte na herança terrena, com que direito vos julgais quites para com ele? Porque a justiça humana excluiu do número dos usufrutuários dos bens temporais, vossa caridade não encontraria uma justiça mais equitativa a lhe fazer. Um ilustre pensador deste século não temia assim exprimir-se em sua memorável profissão de fé: cada abelha tem direito à porção de mel necessária à sua subsistência, e se entre os homens alguns falta o necessário, é que a justiça e a caridade desapareceram do meio deles. Por mais excessiva que vos possa parecer esta linguagem, não contém menos uma grande verdade, verdade talvez inacessível à compreensão de muitos de vós, mas evidente para nós, espíritos que, mais tocados pelos efeitos, porque os abraçamos em seu conjunto, vemos as causas que os produzem. Ah! Diz este, ninguém mais que eu lamenta as penas e as privações cruéis do verdadeiro pobre, do pobre cujo trabalho, insuficiente para a manutenção da família, não lhe traz, em troca das fadigas, nem a alegria de alimentar os seus, nem a esperança de os tornar felizes, mas eu consideraria um caso de consciência estimular, por cegas liberalidades, a preguiça ou o mau procedimento. Aliás, considero a caridade como indispensável à salvação do homem,
Apenas a impossibilidade de descobrir as necessidades reais em meio a tantas necessidades simuladas, parece justificar a minha abstenção. A impossibilidade de descobrir as necessidades reais, tal é, meu amigo, a vossa justificação. E, contudo, esta justificação jamais seria sancionada por vossa consciência e não quero outra prova senão a vossa confissão, porque, do direito que teria o verdadeiro pobre é vossa esmola, e lhe reconheceis esse direito, desse direito, digo eu, decorre para vós o dever de procurar. Procurai-o. A impossibilidade vos detém. Como, então? A caridade não tem limites, é infinita como Deus, do qual emana, e não admite nenhuma impossibilidade. Sim, algo vos detém, é o egoísmo, e Deus, que sonda os corações e os bolsos, Deus o descobrirá facilmente sob os falaciosos pretextos com que velais. Podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas jamais enganareis a Deus. Em 100 anos, em 1000 anos, aparecereis novamente na terra, sem dúvida e vivereis, despojados de vossa opulência presente e curvados sob o peso da indigência. Pois bem, eu vos declaro, recebereis do rico o desprezo e a indiferença que, vós mesmos ricos, outrora tereis mostrado pelo pobre. Disse que a nobreza obriga, a solidariedade obriga ainda mais. Quem se subtrai a esta lei perde todos os seus benefícios. Eis porque vós, que tereis guardado o fundo egoísta de vossa natureza, sofrereis, por vossa vez, o desprezo do egoísmo. Escutai esta tirada de Rousseau, diz ele, para mim sei que todos os pobres são meus irmãos e que não posso, sem uma injustificável dureza, lhes recusar o fraco socorro que me pedem. Na maior parte são vagabundos, concordo, mas conheço demais as penas da vida para ignorar por quantas desgraças o homem honesto pode encontrar-se reduzido em sua sorte. E como poderia eu estar seguro de que o desconhecido que me vem implorar assistência em nome de Deus, talvez não seja esse homem honesto, prestes a perecer de miséria, e que minha recusa vá reduzir ao desespero? Quando a esmola que se lhe dá e não fosse para eles um socorro real, seria ao menos um testemunho de que se é solidário com as suas penas, um abrandamento à dureza da recusa, uma espécie de saudação que se lhes faz. É um filho de Genebra, senhores, que fala da sorte, é um filósofo descedentado nas fontes secas do século XVIII que teme ignorar o homem honesto dentre os desconhecidos que estendem a mão e que dá a todos. Ele dá a todos porque todos são seus irmãos, ele o sabe. Sabeis menos que ele, senhores? Não ouso acreditar. Mas em que medida deveis dar, ou, antes, qual é nos vossos bens a parte que vos pertence e a parte que pertence aos pobres? Vossa parte, senhores, é o necessário, nada mais que o necessário, e não a deveis exagerar. Em vão vos prevalecereis de vossa posição, dos encargos dela decorrentes, das obrigações de luxo que ela exige. Tudo isto diz respeito ao mundo, e se quereis viver para o mundo não avançareis senão com o mundo, não ireis mais depressa que o mundo. Em vão ainda alegareis, para justificar vossos hábitos de indolência, um trabalho ao qual não se entrega o pobre, e que, praticado em vossa casa e por vós, vos torna beneficiários de maior bem-estar. Em vão alegareis isto, porque todo homem é consagrado ao trabalho, ou por ele, ou pelos outros, porque a incúria de seu vizinho não o absolveria do abandono em que o teriam deixado. Do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, só uma coisa vos é permitido tirar em vosso proveito, o necessário, o resto cabe aos pobres. Eis a lei. Não nego que esta lei comporte temperamentos, em certos casos e em dadas circunstâncias, mas diante da luz, diante da verdade, diante da justiça divina, ela não comporta mais. E a família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Não, evidentemente, senhores, porquanto,
Desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro de vossos filhos. Preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. Deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança, que lhes permita continuarem o bem que haveis começado, isto é legítimo. Mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e olhar como deles o que é de todos. Antes e depois deles, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, vosso pai e vossa mãe, têm direito a vossa solicitude. Depois vêm as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne, depois os amigos do coração, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Como vedes, eu vos concedo temperamentos e estabeleço uma hierarquia conforme aos instintos do vosso coração. Entretanto, tomai cuidado para não favorecer demasiadamente a uns com exclusão dos outros. É pela partilha equitativa de vossos benefícios que mostrareis a vossa sabedoria, e é ainda por essa partilha que cumprireis a lei de Deus em relação aos vossos irmãos, que é a lei de solidariedade. A justiça, diz Lamennais, e a vida, a caridade também é a vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Sim, a caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave do céu. Lacordaire. A fé. Grupo Espírita de Douai, 7 de junho de 1865. A fé paira sobre a terra, buscando um refúgio onde se abrigar e um coração para esclarecer. Aonde irá? A princípio entrará na alma do homem primitivo e impor-se-á, colocará um véu momentâneo sobre a razão que começa a desenvolver-se e cambaleia nas trevas do espírito. Conduzi-lo através das idades de simplicidade se fará senhora pelas revelações. Mas, não estando ainda um raciocínio bastante maduro para discernir o que é justo do que é falso, para julgar o que vem de Deus, ela arrastará o homem fora do reto caminho, tomando-o pela mão e pondo-lhe uma venda nos olhos. Muitos desvios, tal deve ser a divisa da fé cega que, entretanto, durante muito tempo teve a sua utilidade e a sua razão de ser. Esta virtude desaparece quando a alma, pressentindo que pode ver pelos próprios olhos, afasta e não mais quer marchar senão com a razão. Esta ajuda a se desfazer das crenças falsas, que havia adotado sem exame. Nisto ela é boa, mas o homem, encontrando em seu caminho muitos mistérios e verdades obscuras, quer desvendá-los e se extravia. Seu julgamento não pode acompanhá-la, quer ir muito depressa, mas em tudo a progressão deve ser insensível. Assim, não tem mais a fé que repeliu, não tem mais a razão que quis ultrapassar. Então faz como a borboleta temerária, queimando as asas na luz e se perdendo em desvios impossíveis. Daí saiu a má filosofia que, buscando muito, fez tudo desmoronar e nada substituiu. Estava aí o momento da transformação. O homem não era mais o crente cego e ainda não era o crente raciocinando a crença. Era a crise universal tão bem representada pelo estado da crisálida. Graças à procura durante a noite, a claridade jorra, e muitas almas transviadas, encontrando apenas a luz obscurecida por tantos desvios inúteis e retomando como guias seus condutores eternos, a fé e a razão, fazem-nos marchar à sua frente, a fim de que, reunidos, seus dois clarões os impeçam de se perderem uma segunda vez. Elas fazem assentar a fé sobre as bases sólidas da razão, ela própria é ajudada pela inspiração. É vossa época, meus amigos, segui o caminho, Deus está no fim. De Melry. Ano 8, setembro de 1865, número 9. Mediunidade curadora. Escrevem-nos de Lyon em 12 de julho de 1865. Caro Sr. Kardec, na qualidade de espírita,
venho recorrer à vossa gentileza e pedir alguns conselhos relativamente à prática da mediunidade curadora pela imposição das mãos. Um simples artigo a respeito na Revista Espírita, contendo alguns desenvolvimentos, seria acolhido, tenho certeza, com grande interesse, não só pelos que, como eu, se ocupam desta questão com ardor, mas ainda por muitos outros a quem a leitura poderia inspirar o desejo de também dela se ocuparem. Lembro-me sempre das palavras de uma sonâmbula que eu tinha formado. Eu a mandava visitar, durante o sono magnético, uma doente à distância, e a minha pergunta como poderia curá-la, disse ela, há alguém em seu vilarejo que poderia. É fulano. Ele é médium curador, mas nada sabe disto. Não sei até que ponto essa faculdade é especial, cabe a vós apreciá-la, mais do que qualquer outro. Mas se realmente o for, quanto seria desejável que sobre esse ponto chamasseis a atenção dos espíritas. Todos os que vos lessem, mesmo fora de nossas opiniões, não poderiam sentir qualquer repugnância em experimentar uma faculdade que só reclama fé em Deus e oração. Que de mais geral e mais universal. Não se trata mais de espiritismo e, nesse terreno, cada um pode conservar suas convicções. Quantas irmãs de caridade, quantos bons curas do campo, quantos milhares de pessoas piedosas, ardentes pela caridade, poderiam ser médiuns curadores. É o que sonho em todas as religiões, em todas as seitas. Essa faculdade, esse presente divino da bondade do Criador, em vez de ser o apanágio de alguns, cairia, se assim me posso exprimir, no domínio público, já que é aceita em toda parte. Seria um belo dia para os que sofrem, e os há tanto. Mas, para exercitar essa faculdade, independentemente de uma fé viva e da prece, há condições a reunir, procedimentos a seguir, a fim de que sua atuação seja a mais eficaz possível. Qual a parte do médium na imposição das mãos? Qual a dos espíritos? É preciso empregar a vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade. Essa faculdade é, realmente, especial ou acessível a todos. O organismo aí representa um papel. E que papel? Essa faculdade é desenvolvível. E em que sentido? É aqui que vossa longa experiência, vossos estudos sobre as influências fluídicas, o ensino dos espíritos elevados que vos assistem e, enfim, os documentos que recolheis de todos os recantos do globo vos podem permitir esclarecer-nos e instruir-nos. Ninguém como vós está colocado nessa posição única. Estou certo de que todos os que se ocupam desta questão desejam vossos conselhos tanto quanto eu, e creio fazer-me o intérprete de todos. Que mina fecunda é a mediunidade curadora. Aliviar-se-á ou curar-se-á o corpo e, pelo alívio ou pela cura, encontrar-se-á o caminho do coração, onde muitas vezes a lógica havia falhado. Quantos recursos possui o Espiritismo? Como é rico de meios a que está chamado a servir. Não deixemos nenhum improdutivo, que tudo concorra para o elevar e espalhar. Para tanto nada poupareis, Senhor Kardec, e depois de Deus e dos espíritos bons, o Espiritismo vos deve o que é. Já tendes uma recompensa neste mundo pela simpatia e pela afeição de milhões de corações que oram por vós, sem contar a verdadeira recompensa que vos espera num mundo melhor. Tenho a honra, etc. AD. O que nos pede nosso honrado correspondente é nada menos que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada em O Livro dos Médiuns e em muitos artigos da revista. A propósito dos casos de curas e de obsessões, está resumida em O Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito das preces pelos doentes e dos médiuns curadores. Se um tratado regular e completo ainda não foi feito, isto se deve a duas causas. A primeira é que, malgrado toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é mais grave, está na insuficiência das noções que a respeito se possuem.
O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo, mas o Espiritismo, que começa, ainda não pode ter dito tudo, não pode, de um só golpe, mostrar-nos todos os fatos que abarca, diariamente os mostra novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os que já conhecíamos. Mas precisamos de tempo material para tudo. A mediunidade curadora deveria ter a sua vez, embora parte integrante do Espiritismo, ela é, por si só, toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo, e não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades, tão numerosas e tão complexas, das obsessões, que, por seu turno, também influem sobre o organismo. Não é, pois, em poucas palavras que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos, como em todas as outras partes do Espiritismo, mas como aí nada queremos introduzir por nossa própria conta e que seja hipotético, procedemos pela via da experiência e da observação. Como os limites deste artigo não nos permitem dar-lhe o desenvolvimento que comporta, resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. 1. Os médiuns que obtêm indicações de remédios, da parte dos espíritos, não são aquilo que chamamos médiuns curadores, pois não curam por si mesmos, são simples médiuns escreventes, que têm uma aptidão mais especial que outros para esse gênero de comunicações e que, por esta razão, podem ser chamados médiuns consultores, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. 2. Quem diz médium diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal, e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano, o que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. 3. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. O dos espíritos bons é necessariamente mais puro e, por isto mesmo, tem propriedades mais ativas, que levam a uma cura mais rápida. Mas, passando através do encarnado, pode alterar-se, como acontece com a água límpida ao passar por um vaso impuro, e como sucede com todo remédio, se permanecer num vaso sujo, perdendo, em parte, suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo o princípio vulgar, limpai o vaso antes de vos servirdes dele, se quiserdes ter algo de bom. Só isto basta para mostrar que não é qualquer um que pode ser médium curador, na verdadeira acepção da palavra. 4. O fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. Concebe-se que o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do homem e possa ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de más intenções. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Seria, pois, um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão fluídica. Nisto,
Como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por estes motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. A abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis, o fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. 5. Sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes muito longo. Gastando o seu próprio fluido, o magnetizador se esgota, pois dá de seu próprio elemento vital, é por isto que ele deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso, em face de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, muitas vezes, quase instantâneos. Como esse fluido não é o do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula. 6. O espírito pode agir diretamente, sem intermediário, sobre um indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, seja para o aliviar e o curar, se possível, seja para produzir o sono sonambúlico. Quando age por um intermediário, é o caso da mediunidade curadora. 7. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo de si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção do termo, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros, porque essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais, raramente encontradas na Terra. Só estes podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. Pouquíssimas pessoas podem pretender este favor. Sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas, daí resulta que os que se vangloriam de possuir esse dom, que por toda parte vão enaltecendo as curas maravilhosas que fizeram, ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou lucro, estão nas piores condições para obter, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus dizia àqueles a quem havia curado, ide dar graças a Deus e não o digais a ninguém. 8. Sendo, pois, a mediunidade curadora por uma exceção aqui na Terra, resulta quase sempre uma ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano, ou seja, os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão porque agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou de outro fluido, e na maior ou menor rapidez da cura. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por espíritos bons. Neste caso os espíritos lhe vêm ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. 9. Os espíritos vêm aos que querem, não os pode constranger nenhuma vontade, eles se rendem à prece, se esta for fervorosa, sincera, mas nunca por injunção. Disto resulta que a vontade não pode dar a mediunidade curadora e ninguém pode ser médium curador com desígnio premeditado. Reconhece-se o médium curador pelos resultados que obtém, e não por sua pretensão de o ser. 10. Mas se a vontade é ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido, espiritual ou humano, uma boa direção e uma energia maior. No homem dolente e distraído, a corrente é fraca, a emissão é lenta, o fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir a vontade enérgica com a obstinação, porque esta é sempre uma consequência do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. A vontade ainda é onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, que é capital, liga-se a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo,
o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. O pensamento, que provoca uma emissão fluídica, pode operar certas transformações, moleculares e atômicas, como se vêem ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. 11. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A respeito chamamos atenção para as preces contidas em o Evangelho segundo o Espiritismo, pelos doentes ou pelos obsediados. 12. Se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escola, a possibilidade de abrandar a certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos, sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Como a todos é dado apelar aos espíritos bons, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. É de notar que a maioria dos médiuns curadores inconscientes, os que absolutamente não se dão conta de sua faculdade e que por vezes são encontrados nas mais humildes posições, e em gente privada de qualquer instrução, recomendam a prece e se socorrem orando. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência de tal ou qual fórmula, às vezes até misturam práticas evidentemente supersticiosas, às quais se deve conferir o valor que merecem. 13. Mas porque se obteve resultados satisfatórios, uma ou mais vezes, seria temerário considerar-se médium curador e daí concluir que se pode vencer toda espécie de mal. Prova a experiência que, na acepção restrita da palavra, entre os mais bem dotados não há médiuns curadores universais. Este terá restituído a saúde a um doente e nada produzirá sobre outro. Aquele terá curado um mal no indivíduo, mas não curará o mesmo mal outra vez, na mesma pessoa ou em outra. Enfim, aquele outro terá faculdade hoje e não mais a terá amanhã, podendo recuperá-la mais tarde, conforme as afinidades ou as condições fluídicas em que se encontre. 14. A mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo, como todos os gêneros de mediunidade, mas o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente ela se desenvolve pelo exercício e, sobretudo, pela prática do bem e da caridade, como, porém, não poderia ter a fixidez, nem a pontualidade de um talento adquirido pelo estudo e do qual se há sempre senhor, jamais poderia tornar-se uma profissão. Seria, pois, abusivamente que alguém se anunciasse ao público como médium curador. Estas reflexões não se aplicam aos magnetizadores, porque a força está neles e estão livres para utilizar. 15. É um erro acreditar que os que não partilham de nossas crenças não teriam a menor repugnância em experimentar esta faculdade. A mediunidade curadora racional está intimamente ligada ao espiritismo, já que repousa essencialmente sobre o concurso dos espíritos. Ora, os que não creem nos espíritos, nem na alma, e, ainda menos, na eficácia da prece, não poderiam colocar-se nas condições requeridas, pois isto não é coisa que se possa experimentar maquinalmente. Entre os que creem na alma e em sua imortalidade, quantos ainda hoje não recuariam de pavor ante um apelo aos espíritos bons, por medo de atrair o demônio, e ainda acreditam de boa fé que todas essas curas sejam obra do diabo. O fanatismo é cego, não raciocina. Por certo nem sempre será assim, mas ainda passará muito tempo antes que a luz penetre em certos cérebros. Enquanto se espera, façamos o maior bem possível com auxílio do Espiritismo, façamo-lo mesmo aos nossos inimigos, ainda que tivéssemos de ser pagos com ingratidão, pois é o melhor meio de vencer certas resistências e de provar que o Espiritismo não é assim tão negro como alguns o pretendem. Ano 8.
Outubro de 1865, número 10. Novos estudos sobre os espelhos mágicos ou psíquicos. O vidente da floresta de Zimmerwald. Na Revista Espírita de outubro de 1864 fizemos um meticuloso relato das observações que acabávamos de fazer e sobre um camponês do cantão de Berna, que possui a faculdade de ver, num copo de vidro, as coisas distantes. Novas visitas que lhe fizemos este ano nos permitiram completar as observações e retificar, em certos pontos, a teoria que